Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal RH Sem Filtro. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre como fazer o seu orçamento de RH. Vai ser uma aula bem completa. Vou falar tudo o que você precisa saber para construir um bom orçamento. Nós vamos iniciar a nossa aula, em que eu vou tentar ser o mais objetivo e prático possível, para que não fique um vídeo longo, afinal são muitas coisas, falando alguns conceitos bem rápidos. Você deve observar que você terá contas fixas e variáveis durante a execução do seu orçamento. Contas fixas, aquelas que não mudam conforme varia algum parâmetro. Você paga um software por mês e ela tem uma taxa. Seu software de ponto paga R$ 700 por mês. É uma conta fixa, recorrente. A variável varia conforme o parâmetro. Normalmente, o número de colaboradores. Quanto mais colaboradores eu tenho, mais eu gasto com ações de e-marketing, por exemplo. Orçamento de competência e caixa. O orçamento de competência é quando eu reconheço aquela despesa. Então, se eu tenho no Dia dos Pais, que ocorre lá em agosto, eu vou gastar com os presentes para eles, eu vou pagar os fornecedores, talvez, em agosto, ou talvez eu negocie para pagar em setembro, ou dividir em 3 vezes. Mas a competência eu reconheço a despesa. Olha, já vamos reconhecer a despesa do Dia dos Pais, o total dela, em julho ou agosto, total, esquece as parcelas. Então você vai ver com o seu financeiro como ele quer que você orce isso. Olha, quer que eu orce cheio no mês dos pais, quer que eu orce no mês de julho. O quanto vai pagar, isso é com o financeiro. Pagou, ele vai fazer um orçamento de caixa, quando realmente eu despendo o dinheiro, quando sai do meu banco. Base zero, orçamento base zero histórico, são as formas de fazer o seu orçamento. Eu olho o histórico ano passado, então ano passado eu gastei X mil reais em determinada conta. Eu vou colocar só um índice de IPCA, de inflação, ou IGPM, e tá tudo certo. Base zero eu vou fazer aquela conta pegando cada tipo de gasto que eu vou ter, eu vou prever, eu vou projetar, eu vou ver se isso aqui vai mudar ou não. Então, base zero realmente é como se eu esquecesse que a empresa existisse, que aquela conta um dia ela já despendeu alguma coisa e eu vou fazer zerado, como se eu não soubesse nada. Normalmente as empresas mesclam os dois tipos. Tem contas que não vale a pena você gastar porque elas são tão pequenininhas que você não vai gastar tempo fazendo base zero. Quer ver? Material de expediente. Você vai pegar o número de canetinhas Bic que você vai comprar no ano. Pelo amor de Deus. Você vai pegar então fazer um histórico. Agora tem cotas muito grandes, como por exemplo um gasto com treinamento, se você tem uma conta alta de treinamento, que às vezes vale a pena você olhar que tipo de treinamento, qual é o custo médio de um treinamento de Excel, o custo médio de trilha de liderança, talvez aí vale a pena fazer um base zero. E sazonalidade, você deve observar como a realidade da sua empresa. Se você é uma fábrica e antes da Black Friday você tem 3 turnos em vez de 2, você contrata um monte de temporário, e você tem que usar equipamento de proteção, é óbvio que a sua conta vai ser maior no final do ano. Então você tem que estar atento a esse fato. E os parâmetros que normalmente você deve recolher ou colher antes de iniciar o seu trabalho são alguns. O número de colaboradores, é claro. O número de contratados, você tem que saber qual é o orçamento de contratação, qual cargo e qual é o salário médio que você vai propor. O número de reposição do turnover, então você tem que saber a sua meta de turnover para poder orçar quantos colaboradores saem por mês, porque isso vai afetar o custo de onboarding, vai afetar o custo de rescisão. Então, já vou adiantar como é que você orça a rescisão, é pegar o custo histórico de rescisão do ano passado, FGTS, INSS, multas, desdobrar o seu turnover em número de pessoas que saem. Então, se eu tenho 100 colaboradores, meu turnover é 14%, estou prevendo que sairão 14 pessoas em média da minha empresa. E aí você orça por mês. Como é que eu orço por mês? Olha a sazonalidade. Pega o ano retrasado, o passado, e olha, esse é o meu comportamento de pessoas que saem. Você replica. Porque é difícil saber quando a pessoa vai sair, certo? E aí basta multiplicar quem vai sair pelo custo médio, você tem a sua conta de rescisão. E eu também tenho que saber qual é o percentual da folha que eu tenho disponível para promoções e méritos. Eu preciso de um orçamento para saber o que eu posso dar para o meu colaborador, para reter ele. A avaliação de desempenho ocorre, aí eu vou dar uma promoção, um mérito, um reajuste para as pessoas. Normalmente 1%, 0,5% vai de você. Preciso prever o reajuste sindical. Aí você pega com o histórico
e joga um pouquinho para cima, então se últimos anos está sendo 6,5, 5,5, e está seguindo o IPCA bem, o seu sindicato, então você pega com o financeiro, financeiro, o que tu está se prevendo de IPCA para o ano que vem para suas contas que tu está esboçando? Aí você replica. Então a gente sempre tem que pegar com o financeiro qual é o índice que ele está usando para não ficar descasado de todos os contratos da empresa. E EPI? EPI é chato de orçar, tem que saber se é reusável, tem que saber o turnover do pessoal que usa EPI, para eu saber quando eu reponho, quanto tempo dura um EPI, e aí a gente vai poder, com esses fatos, saber orçar os dados. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho uma série de contas, tá? Que a gente tem por padrão nas empresas. Então eu tenho as contas de salários e encargos, óbvio. Todos os benefícios. Vale transporte não é benefício, tá bom, eu sei, pessoal, mas vamos facilitar a vida aqui. Treinamento e desenvolvimento, os eventos de no-marketing, os softwares que a gente utiliza, EPI, laudos, ISO, laudos, PGR que a gente tem que fazer. Então esse aqui é um padrão muito forte que eu encontro nas empresas e você também deve ter aí. E aí a gente sai orçando. Remuneração fixa é relativamente fácil. Eu sei o meu número de colaboradores atual e eu vou, conforme eu orcei a entrada de colaboradores, as minhas contas vão aumentar. Veja que eu saio de 100 mil para 109, 118. Da onde veio isso? Daqui. Eu peguei, coletei e aprovei com a diretoria quem nós vamos contratar, qual é o salário que eu vou oferecer médio e o mês previsto de entrada. E aí eu simplesmente aqui, para facilitar a vida, eu somei e aqui eu vou somar isso à folha atual. E o turnover? Ignore o turnover, senão você vai ficar louco. Suponha que você demite e repõe praticamente no mesmo mês ou no mês seguinte. E vai dar elas por elas no final do ano, vai dar uma baixa de um desvio muito pequeno. E aqui em setembro, note que aumenta de novo, isso aqui nada mais é, pessoal, que o reajuste sindical de 5%. O pool de méritos, ele é uma relação da folha, eu coloquei 1%, tranquilo. PPR, participação nos lucros, nos resultados, pagamento aqui, que a gente já sabe do ano que vem, o financeiro com o RH fazem isso. O total que eu vou distribuir para as pessoas, 45 mil. E aí tem que ver, CPLR você tem rebate de imposto, se é PPR não tem, aí o financeiro vai fazer com você esse cálculo. Rescisões INSS e FGTS, rescisões a gente já viu. FGTS é 8% da folha, a grosso modo, e INSS é 20%, a grosso modo. O que é grosso modo? Porque tem SESI, tem SESC, aí você vai ver a realidade da sua empresa e vai colocar aqui. Vale transporte, 10 pessoas usam ao custo de R$400. Hoje. Mas e aí? Algumas pessoas não podem aderir ao longo do ano? Podem. Então o que tu fazes? Você pode colocar um pouquinho a mais, 13 pessoas, e faz uma intuição, supõe, que vai distribuir essas 3 pessoas a mais aqui ao longo do ano. E aí já é um exercício um pouco de intuição, e é natural, é impossível você não saber quem vai aderir ou não. Mas faz uma pesquisa para saber quem vai aderir para o ano que vem. A pessoa nem está pensando nisso. Sem falar que você vai gastar o tempo do seu colaborador responder uma pesquisa tão boba e é difícil prever. Tem pessoas que podem sair e beneficiar você. Vale refeição. Todos usam 750 por mês. Aqui eu cometi um erro de propósito. A sua política pode dizer que o seu VA ele reajusta conforme o sindicato, ou não. É deliberado pela empresa como ela quiser. Então aí você tem que saber disso para orçar esse reajuste. Seguro de vida, pode ser obrigatório, pode ser um seguro de vida ou não. Eu botei que é obrigatório, a gente gasta isso aqui, 250. E plano de saúde com participação, olha, eu tenho 60 aderidos ao custo de coparticipação de 450, ou participação total. Também tenho que prever a possibilidade de quem vai aderir para mais. Então a gente pode aumentar aqui para mais, para ter uma segurança de não sair estourando, porque 10 pessoas aderiram e a gente não tem controle. Não vai dizer, não pode, porque o meu centro vai estourar. Não existe isso. Treinamento e desenvolvimento. Aqui eu já falei, a gente pode pegar a base histórica. A diretoria me disse que em 2025 eu gastei R$126 mil. Ela não quer gastar isso tudo. Ela quer que eu diminua. Então eu diminui em R$6 mil, tá vendo? Ou você pega treinamento por treinamento que eu vou fazer, o custo desse treinamento, é o base zero. É mais chato? Pode ter erros
Pode. Posso estourar? Maior chance de estourar no base zero? Posso. Afinal, a diretoria pode dizer assim, a liderança está muito ruim, vamos fazer um PDL. Aí você vai dizer, tá, mas eu não sei isso no base zero. Eu vou estourar pra caramba. Vai? Aí, veja bem, ocorre. Então não tem resposta certa aqui. Então, normalmente o treinamento a gente faz uma mescla de base zero com histórico. A gente tem um gasto histórico e às vezes, olha, poxa, no planejamento estratégico saiu que a gente precisa fazer o PDL. Então, eu tenho histórico, 100 mil reais, e o PDL vai custar 30 mil reais, base zero. Muito bem, 130 mil vai ser meu orçamento. Os data marketing são relativamente simples de fazer, né, pessoal? A gente tem o onboard. Então, se eu tenho 7 novos contratados, mas 14 que saem, que eu reponho, eu tenho 21. E aí eu coloquei uma base aqui mensal única. Ó, eu fiz 21 vezes 80 dividido por 12. Fui preguiçoso? Fui. Qual é o correto aqui? Quando que cada um entra, previsto, e qual é o turnover que sai, supondo que a pessoa sai e eu já reponho no mesmo mês. Aí você vai fazer certinho o mês, vai variar mais do que fazer ele linear aqui. Vai de você fazer ou não. Aniversariante, eu tenho que ter a lista de aniversariantes, é bem fácil, né, pessoal? R$55, aí 6 pessoas fazem aniversário em janeiro, então o presente vai custar 330 para eles. Faltou os 7 aqui, hein, Thiago? É verdade, fui preguiçoso, mas a gente não sabe a data de aniversário desse pessoal. Eu teria que supor aqui. Então o que a gente pode é aumentar esse preço aqui para não estourar o nosso orçamento. Dia das Mães, R$140 assim com o Dia dos Pais. Então eu tenho 25 mães, 22 pais. Vai cair em maio, que é o Dia das Mães é em maio, segundo domingo de maio, segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. Tudo tranquilo. Competência. Então vou reconhecer a despesa no mesmo mês. Não vou usar o caixa aqui, opção de caixa. Dia da Mulher, março. Evento anual de confraternização, supondo que todo mundo vai, custo unitário de R$600. Aqui é um histórico com base zero. Por que base zero? Às vezes tem pessoas que abriram uma filial. Então vai trazer todo mundo de avião? Vou ter que fazer um base zero. Olha, vou supor que o preço da passagem vai estar R$600 lá, quando tem que chamar eles, hotel, tal. Então é uma mescla dos dois. Campanha de reconhecimento, 5 pessoas são funcionários um mês por mês, ganham um mínimo de R$60, então tá aqui. E as licenças de software, eu botei 2 exemplos. Uma que varia com o colaborador, R$120, e outra de ponto. Então é uma taxa fixa. Não esqueçam da data de aniversário de reajuste dos seus contratos. Eu não botei aqui, estaria errado. Se o nosso software de RH tivesse reajuste de 8% de GPM em julho e eu não sei, eu vou ficar 6 meses estourando uma grana danada, então temos que ficar de olho. Material de expediente é ridículo, né, pessoal? Histórico. E a gente já aprendeu. Eu fui aqui, 20 vezes 50 dividido por 12. Então eu fiz um estoque médio. Eu vou comprar todo mês um estoque de R$400 de EPI para facilitar a minha vida. Eu posso fazer certinho quando que eu vou repor, eu vou fazer uma compra única. Aí vai de você. Quanto maior a conta, mais minucioso tem que ser no EPI. Lá os admissionais e demissionais, 21 colaboradores, 7 que entram, mais R$70 de custo unitário, dá 1.470. Por que só uma vez no ano? Supus que a gente fez uma negociação de pacote fechado com nossa empresa de segurança e saúde. Pode ser. Ou faz por mês, conforme as pessoas entram e saem. E o PGR, os laudos, eu pago R$1.000 para nossa empresa todo mês de agosto. Qual foi o resultado final aqui do nosso orçamento? Eu estou aumentando em 11% de um ano para outro, 25 contra a meta 26, em R$400 mil. E aí começa a negociação com a diretoria. A diretoria vai dizer, nossa meta de orçamento de faturamento é de 20%. E o teu orçamento é 11%. Está até próximo. Porém, pode argumentar que o IPCA está aumentando 6%. Por que tu estás aumentando tanto acima da inflação? Ou R$400 mil de aumento, isso é um absurdo. E aí tu vais argumentar, vai juntar as contas. Olha, 60% das minhas contas são salários e encargos, ou salários, encargos e benefícios. Então, eu não tenho tanto controle aqui, pois o reajuste sindical é mais alto, eu tenho a questão do PPR, eu tenho que varia conforme o lucro, eu tenho a questão que eu vou contratar pessoas com muitos cargos de aumento de salários maiores.
Então tá, você começa a argumentar com fatos e dados. E ainda você vai se defender com fatos e dados em coisas ridículas, que toda empresa faz isso. Olha, tu vais gastar 3.500 no Dia das Mães na conta de maio. Que absurdo. Aí você vai dizer, sem problemas, vamos fazer um presente de R$ 80. Nós vamos economizar R$ 1.500. É isso que você quer? Quer economizar R$ 1.500 no Dia das Mães? É isso que vai fazer a diferença no orçamento da nossa empresa e vai fazer a gente ter uma margem operacional maior? Tá bom. Então você começa a ter esse tipo de traquejo, vai conseguir trucar as pessoas que fazem essas críticas e poder defender o seu orçamento de RH, que normalmente é um orçamento muito visado e que todo diretor, toda alta gestão acha que sabe. E a gente se perde no RH na matemática. Mas com essa aula agora você não vai se perder. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de me seguir, se inscrever para dar um apoio e tem todos os meus cursos disponíveis para você se tornar um RH de resultado. People Analytics, indicadores de RH, treinamento de desenvolvimento, onboarding, endomarketing, cultura organizacional e muitos outros. Até a próxima!